Estratégia 7. Sua pureza. Fortalecer as áreas mais vulneráveis. Se eu fosse o seu inimigo, eu iria tentá-lo em direção a certos pecados, fazendo você acreditar que eles são basicamente, mesmo biologicamente, inevitáveis. Eu estudaria suas tendências e inclinações até que eu entendesse as condições precisas e mais prováveis que a levariam a cometê-los, e então atacaria bem ali, de novo, até desgastá-la, porque se eu não posso separá-la de Deus para sempre, pelo menos eu posso colocá-la em desacordo com a sua vontade por enquanto. Não toque nisso. Você não sabe onde isso esteve. Eu já disse isso para os meus 3 filhos milhares de vezes. Pergunto-me quantas vezes outras crianças pequenas teriam ouvido seus pais dizerem algo semelhante, normalmente enquanto brincam no playground ou na areia, e a sua mãe horrorizada com a curiosidade anti-higiênica de seu filho ou filha. Eu sei que eu não sou a sua mãe, mas eu penso em você como uma amiga. E quando se trata das mais atraentes tentações estratégicas do inimigo contra você e contra a sua pureza, eu espero que você me imagine como um borrão chegando rápido à sua visão periférica, chamando-lhe como uma voz urgente, com os braços acenando freneticamente: não! Toque nisso, porque ambas sabemos exatamente onde isso esteve. Essa tentação atraente que mexe com a sua curiosidade, desperta seu interesse e aplaca suas inclinações pessoais, esteve infestando a mente doente do diabo a manhã inteira, a semana toda e todo o ano, talvez, apenas sentado ali observando a depravação e a sujeira, crueldade e conspiração, esperando o momento exato em que você está mais enfraquecida e suscetível a ataques. Mas depois que ele faz uma limpeza para mostrar uma boa aparência, colocando-o meticulosamente à vista, você pensaria nisso com a mais brilhante e mais desejável satisfação que você já sentiu. Ele o coloca lá, onde seus olhos não podem deixar de ser atraídos, ou pelo menos, como você sabe, para pegar, olhar, sentir e brincar. O compromisso moral, o hábito não saudável, o vício sedutor, o fascínio pela impureza sexual. Você acha que a sua incrível capacidade de aparecer quando você por acaso estiver esgotada, com fome ou solitária é apenas uma coincidência? Você não detecta algum projeto em operação na apresentação, na embalagem e no momento oportuno? Olhe para o que sabemos sobre a tentação de Cristo por Satanás em Mateus 4. O diabo veio para o deserto onde Jesus vinha jejuando por 40 dias, no momento em que, fisicamente falando, o Senhor estava com fome, sozinho, cansado e esgotado. Que melhor ocasião e situação para se fazer a sugestão de, bem, pão? Quero dizer, eu não sei sobre você, mas deslize um pão quente em minha direção coberto com uma boa manteiga e já podem me considerar um caso perdido, mesmo quando eu não estou com fome. Mas essa é a maneira como o inimigo age: precisão, personalização e persistência. Ele está sempre esperando pelo que o Evangelho de Lucas descreve como a ocasião oportuna, 4:13. O momento em que uma tentação bem colocada é mais provável de que seja irresistível. Então volto logo a perguntar: as tentações do diabo, as que ele escolhe e personaliza para você, coincidência? Aleatórias? Apenas acaso? Pare e veja o que está acontecendo. Pare no local onde você logo reconhece o cheiro da tentação no ar. E antes de tocá-la, lembre-se de onde ele esteve. Lembre-se de onde veio e quem está por trás disso. Essa é uma daquelas tentações de repetição contra a qual você luta durante anos. Lembre-se dos lugares onde ela a levou, lugares onde ela sempre acaba levando você. Porque assim que você dizer sim, você estará indo para lá novamente, e você sabe disso. O tipo de estratégia de oração que estamos prestes a empregar trata todas as tentações como uma banana de dinamite que traz risco à vida.
apesar de convidativa, apesar de aparentar natural, apesar de o quanto mais simples o resto do seu dia será se apenas você ceder e deixar-se levar. As tentações nunca são inócuas. As consequências nunca são mínimas. As ondas de sua escolha vão agitar-se para fora do seu coração, mente, alma e corpo, e possivelmente atingirá até mesmo gerações futuras. O pecado tem consequências. Sempre teve e sempre terá. Mantenha essa revelação fixa em sua mente, porque quer queiramos ou não, eis aqui como o sistema espiritual funciona na vida dos cristãos: obediência a Deus acumula intimidade e proximidade, bênção divina e favor de Deus, sempre. E desobediência cria uma sensação de distância e perda, sofrimento e arrependimento, sempre. Às vezes, as consequências de ceder à tentação são práticas e tangíveis, mudando a sua experiência diária bastante drasticamente em certos casos, chegando a mudar fundamentalmente o resto de sua vida. Mas não importa o quão imediatamente perceptível seja a consequência, os efeitos em cascata do pecado sempre afetam a sua conexão com o Pai. E isso é exatamente o que o inimigo está esperando. É por isso que ele é tão personalizado e meticuloso em seus avanços para tentá-la. A impureza enfraquece a sua oração, que por sua vez enfraquece o seu poder. Quando nossas vidas não estão alinhadas com o ensino das Escrituras e a obra transformadora do Espírito de Deus, quando estamos resistindo à sua sábia e amorosa instrução em relação ao nosso estilo de vida e atitudes, nossos aposentos de oração começam a aparecer com quartos com isolamento sonoro. A nossa armadura espiritual assemelha-se ao plástico pintado de um kit da seção de brinquedos da livraria cristã. A energia que esperamos que as nossas orações acessem e gerem fica momentaneamente sufocada e entra em curto. Nós comprometemos o sistema, nós criamos um gargalo, estamos com vazamento de óleo vazando poder. Nós acabamos em termos práticos como o homem de coração instável do livro de Tiago. No Novo Testamento a Bíblia diz: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7-8. Um dos escritores do livro de Salmos dolorosamente resumiu isso dessa forma: se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66:18. Não é que o braço do Senhor esteja tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Isaías 59, 1-2. Separação. Isso é o que o pecado cria. É por isso que o inimigo está determinado a elaborar tentações para nossas vidas. Ele sabe que a oração eficaz e fervente, que Tiago 5,16 diz, que pode muito, contém parâmetros. As orações que têm poder vêm de uma pessoa em busca de um viver justo. Sim, a justiça importa. É por isso que você e eu devemos deliberadamente criar estratégias em oração para a proteção contínua e diária de nossa pureza. A oração nos mantém em guarda, com nosso radar espiritual sensível aos estratagemas do inimigo e aos seus atrativos inteligentes. Sem esse contato estreito com o Pai, ficamos convencidos de que nosso comportamento descuidado, as nossas decisões, os nossos hábitos e a nossa percepção geral do que se qualifica como um entretenimento que vale a pena estão, de alguma forma, ok, ou seja, não é tão ruim. No entanto, durante todo o tempo, as opções de impureza, cuidadosamente elaboradas pelo inimigo, desgastam as nossas reservas eficácia espirituais. A estratégia do diabo é fazer-nos acreditar que a impureza é normal
e que ninguém sai ferido se mantivermos algumas coisas proibidas à mão e apreciá-las de vez em quando. Nada demais. Mas se nós estivéssemos constantemente envolvidos em oração fervente, com a nossa estratégia, neutralizando a estratégia dele, veríamos logo que a falta de retidão não é inofensiva, é uma casa dos horrores. É uma maneira de viver totalmente de cabeça para baixo. Falando de coisas que estão de cabeça para baixo. Quando meus meninos e eu vamos pescar, nós gostamos de andar até um pequeno lago, não muito longe da nossa casa, na propriedade de um amigo, e com bastante frequência. Quando vamos lá, se nós temos tempo, decidimos não só pescar na margem, mas também usar o pequeno barco que está sempre parado nas proximidades, sempre de cabeça para baixo, com a parte inferior do casco para cima. A razão pela qual os proprietários o deixam assim é para que a água que o barco recolhe durante até mesmo um curto passeio no lago possa escorrer para fora, evitando que o metal enferruje. Mas cada vez que um dos meninos sugere que arrastemos o barco para a água, tomamos extremo cuidado, ou pelo menos eu, ao desvirá-lo do seu lugar de descanso na grama, por conta do caso de algum animal selvagem ter resolvido deslizar para baixo do barco e lá fazer sua morada. Rãs, lagartos, tartarugas, cobras, vimos todos eles. O ambiente úmido, fresco e sombrio sobre o barco virado é um lugar perfeito para uma má companhia se instalar. Agora escute, essas criaturas não precisam de um convite pessoal para vir fazer parte do nosso dia. Não há necessidade. Deixar o barco de cabeça para baixo cria o ambiente certo, e isso já é convite suficiente. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. O viver impuro, o pensamento impuro, relacionamentos impuros, afetos impuros, viver de cabeça para baixo. Cria o ambiente perfeito e o terreno fértil para a atividade demoníaca. O ambiente o convida, em seguida, oferece-lhe o lugar perfeito para sua agitação prosperar. A impiedade perturba nossa paz. Ela afugenta qualquer sensação duradoura de descanso e contentamento. Ela estraga o que de outra forma poderia ser agradável. Ela complica experiências que foram feitas para ser agradáveis e abençoadoras. Não podemos conscientemente criar esse tipo de ambiente, o tipo que convida o diabo para sentir-se em casa e, em seguida, culpar Deus pela sensação de distância que sentimos dele. Devemos levar uma vida justa e reta enquanto nos comprometemos a orar fervente e consistentemente, e assim vamos reconhecer os estratagemas do inimigo no momento que eles aparecerem. Porque não só a nossa oração desvia o inimigo, mas a nossa pureza também desvia o inimigo. Deus a chama para a pureza, porque Ele quer que seu coração esteja protegido em repouso, inóspito para o diabo e suas intenções. Deus quer que você esteja cheio de poder, confiança e vitalidade espiritual. Ele quer você livre para abençoar e encorajar os outros, para receber e celebrar a sua bondade, para tornar-se uma guerreira de oração com o poder explosivo da dinamite, de modo que Satanás simplesmente odeie até ouvir o barulho do vapor da sua cafeteira pela manhã. Você gostaria de começar a sentir esses tipos de consequências? Não as que deixam você desgostosa, desanimada e triste por causa de outro fracasso, mas ao contrário, as que a deixam totalmente energizada em Jesus. Isso não significa que você nunca vai fazer nada de errado novamente. Nós não fomos construídas para isso. Ainda não. Vestígios do pecado ainda se escondem nos cantos e recantos da nossa carne, e eles são magneticamente atraídos para o fascínio da tentação. Até o apóstolo Paulo admitiu a luta. Não entendo, disse ele, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. Romanos 7,15. Pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Versículo 18. Rapaz, eu sinceramente entendo você. Mas uma estratégia de oração pode até mesmo ajudá-la aqui também. Porque a única coisa pior do que não prevalecer na pureza em qualquer dado momento é falhar em responder humildemente à disciplina de Deus depois de um revés.
A sua correção não se destina a repreender você, mas simplesmente a corrigi-la e trazê-la de volta para Ele mesmo. Nenhuma divisão, sem separação, pura. A pureza nos leva à oração fervente, e a oração fervente nos leva à pureza. E quando começamos a fazer esse ciclo funcionar, criamos uma dinâmica como uma turbina espiritual, cercando os nossos corações com a proximidade e da proteção de Deus, tirando Satanás do poder de amarrar-nos no mesmo velho ciclo de pecado no qual sempre estivemos. Nós dizemos a ele em tantas palavras: não pode tocar nisto. Convite à oração. Deus está convidando você agora para adentrar o reino de glória, para ampliar os espaços abertos da possibilidade da liberdade genuínas, para cenas onde a vitória pode se tornar de verdade uma ocorrência diária. Você vai pensar que está apenas sentada no que chama de seu pequeno aposento de oração, mas você vai realmente estar em um novo mundo onde Ele é o Rei e onde até mesmo os seus piores pecados individuais estão totalmente sujeitos ao seu poder. Bem aqui está o lugar que você quer estar. O tipo de lugar onde uma garota como você e eu podemos realmente sossegar e sentir-se em casa. Então pegue um lápis, sinta-se confortável e comece a escrevê-las. Suas lutas, quero dizer. Cite-as especificamente e individualmente. Chame-as para fora do esconderijo. Desmascare-as e mostre as suas caras. Porque quando você ler essas escrituras que eu imprimi, você vai encontrar algumas frases de verdade ali que, embora você provavelmente as conheça, talvez você não tenha orado essas passagens em conexão com áreas específicas de tentação em sua vida. Escrituras que autorizam você a jogar fora as correntes da escravidão ao pecado e vestir a couraça da justiça. Encontre as frases que falam ao seu coração mais claramente em conexão com as questões específicas contra as quais você está lutando e, em seguida, use-as, juntamente com todos os tipos de outros versículos que o Espírito vai lhe dar, como parte de sua estratégia de oração personalizada. Não se preocupe agora. Esse trabalho de vencer a tentação e viver em pureza não é algo que você está encarregada de fazer sozinha. Quando Deus a salvou, foi com o entendimento de que Ele estaria fornecendo-lhe santificação do Espírito ao longo do caminho, segundo Tessalonicenses 2:13, de dentro para fora. Sua pureza e santidade mudando o seu coração até que se transforme em pureza e santidade em ação. Quando você se entrega a Ele em oração, convidando-o a fazer a sua obra, evitar o pecado não será apenas uma árdua e cansativa tarefa. Vai ser o próprio Deus construindo a força em seu núcleo, permitindo que você, por seu poder de ressurreição, siga a retidão apaixonadamente. Em seguida, saia do seu quarto de oração, pronta para andar digno da vocação com que fosse chamados. Efésios 4:1. Crie estratégia para sua obediência tão diligentemente quanto o inimigo está criando para as suas tentações. Você vai se surpreender com as bênçãos da pureza. Assim, por que não torná-las a norma e não a exceção? Eis aqui o porquê elas podem ser a norma. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1-2. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses curados. Porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2, 24-25. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus
como os que estão vivos dentre mortos, e vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 12 ao 14. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Gálatas 5,16. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 21, 23. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-los. 1 Coríntios 10, 13. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Efésios 6 e 14. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Lucas 22, 31 ao 32. A minha carne e meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73, 26. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento para serem punidos. Segundo Pedro 2:9. Deixe-me apenas dar-lhe mais um texto. O Salmo 91 diz que Deus criou um abrigo para você, um lugar onde a sombra do seu amor completamente cobre você do calor da tentação da tarde escaldante. O seu Deus, o salmista diz, é um refúgio, o seu Deus é uma fortaleza, o seu Deus é confiável, o seu Deus é um libertador. As setas podem voar de dia, a peste pode perseguir na escuridão, a destruição pode armar ciladas para você no meio da tarde. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Salmos 91, 7 ao 9. E então você está segura.